Lição 2: Quem pode estudar a sabedoria da Cábala? Nesta lição estudaremos o desejo, motor do desenvolvimento, o prazer apaga o desejo, o ponto no coração, a história da Cábala. O ponto no coração. Uma das perguntas mais comuns e curiosas sobre a sabedoria da Cábala é: quem pode estudá-la? Quando fizeram esta pergunta a Rabi Kook, 1865 a 1935, cabalista de grande envergadura que foi o primeiro rabino principal de Israel, respondeu simplesmente: quem assim o desejar. 5. Quem quiser saber algo, quem pergunte, aquele que deseje descobrir para que vive. É a única prova autônoma que deve fazer o indivíduo antes de estudar a sabedoria da Cábala se existe nele o desejo de descobrir o propósito da vida. Você tem um desejo semelhante. Então pode estudar. A pessoa chega a esta sabedoria buscando algo diferente, uma nova perspectiva da vida. Inconscientemente consegue sentir que as respostas a essas perguntas que a incomodam se encontram em um plano muito mais profundo do que oferece a vida cotidiana, deste mundo. Esta resposta aparentemente simples do Rabi Kook à pergunta quem pode estudar Cábala encerra uma grande profundidade. Para compreender, mesmo que pouco, a profundidade de sua resposta, devemos primeiro compreender como é determinante o desejo na formação da vida do ser humano em geral e as razões que acarretam, através do amadurecimento do desejo de descobrir particularmente o propósito da vida. Os desejos não surgem assim, do nada. São criados em nós inconscientemente, e sobem à superfície apenas ao transformarem-se em um desejo definido. Antes disso não o sentimos. Em resumo, podemos perceber uma intranquilidade geral. Todos tivemos esta sensação de querer algo e não saber exatamente o que era. Isso ocorre quando o desejo não amadureceu o suficiente. Platão disse uma vez: a necessidade é a mãe da invenção, e tinha razão. A sabedoria da Cábala explica que nossa capacidade de aprender algo depende necessariamente de nosso desejo de aprender. O desejo é a força impulsora. É uma fórmula muito simples: quando desejamos algo, fazemos tudo para conseguir este algo, arranjamos tempo, juntamos forças e desenvolvemos as habilidades necessárias. Com isto podemos ver que o motor da mudança é o desejo. Mais ainda, a maneira pela qual nossos desejos se desenvolvem, define e modela não apenas a vida do indivíduo em particular, mas também toda a história da humanidade. O desenvolvimento dos desejos na espécie humana foi empurrando a pessoa para estudar seu entorno e concretizar suas aspirações. Diferente das pedras, das plantas e animais, a pessoa está em um constante desenvolvimento. Em cada geração e em cada pessoa, os desejos vão sendo incrementados. Segundo a sabedoria da Cábala, o motor da mudança, o desejo é composto por 5 níveis na escala de 0 a 4. Os cabalistas chamam este motor de desejo de receber prazer, resumindo, desejo de receber. Este desejo cresceu de nível em nível, de 0 a 4, e em cada um deles deseja um preenchimento maior, mais refinado. Quando a sabedoria da Cábala apareceu pela primeira vez na antiga Babilônia faz 4,000 anos, o desejo de receber estava no nível 0. Hoje em dia, chegamos ao nível 4, o mais elevado. Qual é o mecanismo pelo qual o desejo vai subindo de nível? Os cabalistas escrevem que a razão é muito simples: cada vez que o desejo de receber é saturado ou de fato anulado, o prazer que preenche o desejo o suprime. Se com certo preenchimento se elimina o desejo, nós já não podemos desfrutar dele. Na sabedoria da Cábala, este princípio se chama o prazer que anula o desejo. Exemplo: pensem em seu prato favorito. Agora, imaginem-se em um luxuoso restaurante, sentados comodamente quando um amável garçom traz um grande prato e o serve. Ah, que aroma! Certamente vocês já estão aproveitando. Mas ao começar a comer, o prazer diminui e à medida que nos sentimos satisfeitos, sentimos menos prazer pela comida. Ou seja, quando estamos totalmente satisfeitos, já não podemos desfrutar da comida, e é por isso que deixamos de comer. Não fazemos isso porque estamos satisfeitos, mas porque não nos dá prazer comer com o estômago cheio. Esta é a armadilha do desejo de receber. Quando recebe o que quer preenchimento, já não desfruta ou deseja. Ver gráfico 1. Já que viver sem prazer é impossível, devemos continuar buscando novos prazeres, maiores ainda. É assim que evoluímos de geração em geração, desde desejos simples por necessidades básicas como alimento, sexo, família e moradia, a outros mais complexos como bens, honra, controle e conhecimento. Em cada etapa, se revelam novos desejos que também ficaram sem ser satisfeitos. Quanto mais coisas queríamos, mais vazios nos sentíamos. Quanto mais vazios nos sentíamos, mais frustrados ficávamos. Hoje em dia, nos encontramos no nível de desejo mais forte e, portanto, torna-se impossível evitar chegar à conclusão que hoje estamos mais insatisfeitos que nunca, apesar de ter muito mais que todos nossos antepassados. O contraste entre o que temos e nosso grande descontentamento é a essência da crise que vivemos hoje. Quanto maior é o nosso desejo, mais vazios nos sentimos e mais difícil é a crise. Isto esclarece a razão pela qual Rabi Kook coloca o desejo de compreender o significado da vida como condição para estudar a sabedoria da Cábala. Quando o desejo de receber tinha com que se preencher, nos empurrava para satisfazer nossas ambições e a dar sabor a nossas vidas. Mas hoje, depois de milhares de anos de evolução, o desejo de receber alcançou seu último nível de desenvolvimento e a pessoa não vê um novo prazer para preencher-se, então, muitas pessoas mais se perguntam sobre o propósito da vida. Esta pergunta, dirigida a um ponto mais elevado que a própria vida, é de fato o começo de um novo desejo, o de descobrir a realidade espiritual, eterna e completa. E como disse Rabi Kook, quando este desejo se revela no coração do indivíduo, já se pode estudar Cábala. A sabedoria da Cábala chama ao novo desejo que surge no homem de descobrir a realidade espiritual como nome, o ponto no coração. Segundo esta sabedoria, coração, são todos os desejos mundanos que existem no indivíduo, e o ponto é o novo desejo, pequeno ainda, de descobrir o propósito da vida. Teste-se.
Quem pode estudar a sabedoria da Cábala? História da sabedoria da Cábala, os primeiros CABALISTAS. Podemos aprender o papel principal do desejo no desenvolvimento da criação em geral e a descoberta da sabedoria da Cábala, especialmente em nossos tempos, também da história desta sabedoria. A este tema dedicaremos as próximas partes da lição. O mecanismo que promove o processo da descoberta e ocultação da sabedoria da Cábala é o mesmo que impulsiona o processo de desenvolvimento da humanidade, o desejo. Nos primeiros estágios do desenvolvimento do desejo, quando ainda era relativamente pequeno, a Cábala foi revelada a certas pessoas, segundo sua proximidade da natureza. Quando esse desejo aumenta e o indivíduo se afasta da natureza e começa a buscar novas satisfações, bens, honra, controle e conhecimento, a sabedoria da Cábala se oculta. Hoje em dia, onde o desejo chegou à saturação e surgem perguntas sobre o propósito da vida, esta sabedoria se revela novamente pela última vez, e desta vez para todos. Os cabalistas que conheceremos neste resumo histórico, descobriram a sabedoria da Cábala em uma época na qual o desejo de receber passou de uma etapa de desenvolvimento para outra. Esta sabedoria lhes foi revelada para que a adaptassem ao novo nível do desejo. E assim fizeram. É importante destacar que a história da sabedoria da Cábala não se atém a muitos outros cabalistas que não são mencionados nesta revisão, e obviamente, não tem como finalidade diminuir sua importância ou grandeza. Pelo contrário, parte deles alcançaram níveis superiores daqueles que aqui mencionamos. O primeiro cabalista sobre a Terra se chama o Primeiro Homem. Não nos referimos a esse famoso personagem bíblico expulso do paraíso. Sobre ele, sua interpretação bíblica e o resto dos livros sagrados, nos referiremos na segunda e terceira unidade de estudo. O primeiro homem que alcançou a sabedoria da Cábala foi uma pessoa normal como você ou eu que nasceu faz 5.775 anos, 6. Daqui também se deduz que não foi a primeira pessoa sobre a Terra, muitos outros vagaram antes dele sobre a face da Terra. Ele recebe o nome de primeiro homem porque foi o primeiro a descobrir a sabedoria da Cábala, como descreve Baal Hasulam 7, que o primeiro homem foi o primeiro a receber a ordem das informações para conseguir compreender, triunfar e utilizar ao máximo tudo o que viu e alcançou da sabedoria da Cábala. A sabedoria da Cábala foi revelada ao primeiro homem durante a primeira etapa de desenvolvimento do desejo de receber. Naquele tempo, o homem estava muito próximo da natureza, e por esta proximidade, um programa superior da natureza foi revelado, a sabedoria da Cábala. Como outros cabalistas que constituem marcos importantes no desenvolvimento da sabedoria, também o primeiro homem escreveu um livro relatando a descoberta. Este livro se chama O Arcanjo Raziel. A próxima estação na história da sabedoria da Cábala é o patriarca Abraão. Naquela época, faz 4.000 anos, a humanidade se concentrava na antiga Babilônia, e por estar perto da natureza, da lei do amor e doação, viviam em harmonia como uma grande família. Apenas o desejo de receber passou precipitadamente da primeira etapa do desenvolvimento para a segunda. O aumento do desejo afastou as pessoas da natureza e semeou entre elas um distanciamento tal como é descrito no conto da Torre de Babel. Com a revelação do novo nível do desejo, o indivíduo já não era capaz de descobrir a sabedoria da Cábala de maneira natural, segundo seu nível de pureza por sua proximidade da natureza. A intensificação do desejo aumentou a necessidade de um método estruturado para descobrir a sabedoria. O desenvolvimento do método se relaciona a Abraão, que paulatinamente foi reunindo ao seu redor um grupo de alunos que aprenderam dele este método, e com o tempo, se transformaram no povo de Israel. O essencial deste sistema foi escrito por Abraão em um livro chamado Livro da Criação, Sefer Yetzirah. E assim o descreve Maimônides. 8. Estava Abraão com 40 anos de idade quando descobriu seu Criador. Lia e juntava gente de cidade em cidade, de reino em reino. Até que dezenas de milhares se juntaram a ele, que são o povo da casa de Abraão. E semeou em seus corações este grande princípio, segundo o qual escreveu livros. E isto ia crescendo nos filhos de Jacó e seus acompanhantes, e se formou no mundo uma nação que conhecia o Criador. O grupo de cabalistas, seguidores de Abraão, utilizaram o sistema da Cábala e estudaram durante gerações, mas logo, o desejo de receber passou ao seu seguinte grau de desenvolvimento e aumentou a necessidade de descobrir a sabedoria da Cábala em um nível maior, em função deste novo desejo. Este nível foi revelado a Moisés, grande cabalista que viveu faz 3.000 anos. O método de correção de Moisés, que é uma continuação do método de Abraão, se denomina Torá. Isto não significa que a Torá seja um livro de história ou de princípios morais como é considerada hoje em dia, na verdade é um sistema e um guia para descobrir o Criador, a lei de doação e entrega, frente ao desejo de receber que vai crescendo cada vez mais. O povo de Israel saiu do Baixo Egito a mando de Moisés e chegou à terra de Israel. Durante o primeiro e segundo templo, cada pessoa em Israel havia alcançado a espiritualidade. As crianças eram educadas na sabedoria da Cábala e logo se convertiam mediante seus próprios esforços em merecedores do alcance espiritual. Mas novamente, de acordo com o mesmo plano de desenvolvimento da natureza, o desejo de receber se revelou em um novo nível, e semeou um distanciamento em Israel que conduziu à perda do nível espiritual e à saída para o exílio. Teste-se. O que Moisés e Abraão agregaram ao processo de revelação da sabedoria da Cábala. História da sabedoria da Cábala do exílio até nossos dias. O cabalista que apareceu na saída ao exílio, século 2 d.C. para adaptar o método da Cábala ao novo nível de desejo que se revelou, foi Rabi Shimon Bar Yochai. Junto aos seus 9 discípulos, Rabi Shimon escreveu o livro mais importante da sabedoria da Cábala, o livro do Zohar. A importância deste livro está diretamente relacionada ao desejo de receber revelado nesta época. Era um desejo de uma qualidade totalmente nova. A partir da saída ao exílio em adiante, começaram a revelar-se as últimas etapas do desenvolvimento do desejo.
Opor-se a um desejo deste nível requer uma força espiritual muito grande, força que Rabi Shimon e seus discípulos conseguiram e codificaram no livro do Zohar. De fato, a força espiritual que existe neste livro é equivalente ao desejo em suas últimas etapas de desenvolvimento que é revelado em nossos dias. Por esta razão, o livro do Zohar foi ocultado durante todo o exílio, e apenas agora, no início do século XXI, se revela. A seguinte estação na história da sabedoria da Cábala é o Rabino Isaac Luria Ashkenazi, 1543 a 1572, conhecido como o Santo Ari. Em menos de 2 anos em que viveu na cidade de Safed, entre 1570 a 1572, até sua morte tendo 38 anos de idade, o Ari realizou uma das maiores revoluções na história da Cábala e converteu este método de uma sabedoria destinada apenas para alguns poucos eleitos, em um método acessível a todos. Também aqui, o motivo da mudança reside neste mesmo plano de desenvolvimento do desejo de receber que entrava em sua última etapa de crescimento. Muitos cabalistas escreveram que da época do Ari em adiante terminou a etapa de ocultação e não somente é possível estudar a sabedoria da Cábala, mas obrigatório. O Ari não escreveu nada por si mesmo. Seu discípulo, o Rabino Chaim Vital, escreveu o que escutava de sua boca. Um destes livros mais famosos entre estas escrituras é A Árvore da Vida. O plano de desenvolvimento do desejo de receber terminou no final do século XX. Não é de se estranhar que este século foi um dos mais turbulentos da história da humanidade. O cabalista que adaptou esta sabedoria para a nova realidade que se revelava foi o Rabino Yehuda Eshlag, conhecido como Baal Hazulam, devido sua interpretação, Sula, do hebraico, escada. É por isso que suas escrituras são as que mais se harmonizam ao estudo da sabedoria da Cábala em nossa geração. A maior parte do material de aprendizagem em nosso plano de estudo está baseado nas escrituras de Baal Hazulam. Em resumo, a história da revelação e ocultação da sabedoria da Cábala é paralela ao processo de crescimento do desejo de receber. Cada vez que o desejo de receber passa ao seu próximo nível de desenvolvimento, se descobre um cabalista que adapta a sabedoria da Cábala ao novo nível do desejo de receber, e como consequência, consegue um nível mais elevado de relação com a espiritualidade. Ver gráfico 2. As duas obras mais importantes do Rabino Eshlag, fruto do trabalho de muitos anos, são Talmud e Ezer Sefirot, baseado nas escrituras do Ari, e a interpretação do livro do Zohar, chamada a Escada, que é a interpretação mais completa e integral nunca antes escrita sobre o livro do Zohar. Com estas interpretações, Baal Hazulam publicou uma grande variedade de artigos e composições, inclusive conseguiu publicar um jornal cabalístico. O que caracteriza a Baal Hazulam e o distingue é sua exposta e intensiva ocupação na disseminação da sabedoria da Cábala para todas as pessoas. Isto requer um trabalho nada fácil, teve que eliminar barreiras e refutar as superstições e mitos que foram associados com a sabedoria da Cábala durante muitos anos. Mas, sobretudo, desenvolveu um sistema de desenvolvimento espiritual que se adapta para todas as pessoas de hoje. Ele dedicou-se à sua missão até esgotar suas forças, e por sua dedicação conseguiu realizar o sonho dos cabalistas. A Cábala se tornou acessível para quem desejar, sem nenhuma condição prévia. Este grande homem conduziu uma revolução espiritual cujos frutos colhemos hoje em dia. Graças a ele, o círculo que se abriu no tempo Abraão se fechou. Os livros de Cábala que antes permaneciam fechados com milhares de cadeados se abrem hoje para todos utilizando uma única chave, o desejo do homem. Teste-se. Em que se diferenciam o Ari e Baal Hazulam do resto dos cabalistas que os precederam. Resumo da lição. Pontos principais. Todo aquele que deseja descobrir para que vive pode estudar a sabedoria da Cábala. O desejo é a força que define o desenvolvimento da humanidade e a molda. Quanto mais o desejo se desenvolve, mais vazio se revela. Em nossa geração, o desejo chegou ao seu último nível de desenvolvimento, e é por isso que tanto se perguntam sobre o propósito da vida e se sentem atraídos de forma natural para estudar a sabedoria da Cábala. O desenvolvimento do desejo define também as etapas da revelação e ocultação da sabedoria da Cábala. Nos primeiros estágios do desenvolvimento do desejo, a sabedoria foi revelada ao homem devido à sua proximidade da natureza. Quando foi crescendo e se desenvolvendo, a sabedoria se ocultou porque não era necessária. Hoje em dia, com o fim do desenvolvimento do desejo, a sabedoria se revela novamente. Termos. O prazer apaga o desejo, o mecanismo que causa o desenvolvimento do desejo. Cada vez que o desejo se preenche de prazer, o desejo desvanece, o prazer se extingue e, como resultado, um desejo novo e maior se desperta. O ponto no coração, desejo de descobrir a espiritualidade que se encontra no homem. Rabi Shimon Bar Yochai Cabalista. Escreveu junto a seus 9 discípulos o livro do Zohar pouco tempo antes que esta sabedoria fosse ocultada. O Ari Cabalista. Adaptou o método para as massas para todo aquele que nele despertará o ponto no coração. Rabi Chaim Vital Cabalista. Discípulo do Ari. Escreveu a maioria dos livros atribuídos ao Ari. Perguntas e respostas. Pergunta: quem pode estudar a sabedoria da Cábala? Resposta: todos aqueles que têm o desejo de descobrir o propósito da vida. Pergunta: o que agregaram Abraão e Moisés ao processo da descoberta da sabedoria da Cábala? Resposta: cada um deles adaptou o método da Cábala ao novo desejo que se revelava em um novo nível de desenvolvimento. Pergunta: em que se diferenciam o Ari e Baal Hazulam do resto de os cabalistas que os precederam? Resposta: ambos adaptaram o método da Cábala ao desejo de receber em seu último nível de desenvolvimento.